Olá, meus amores, tudo bem? Sejam bem-vindos a esse canal. Eu sou Letícia Sábio e eu tô aqui pra gente falar sobre as energias astrológicas de 2023. Eu fiz uma cola que, olha só, que orgulho de mim. Eu sou uma nerd, né, assim, categórica. Então, assim, eu tô, assim, orgulhosa desses meus rabiscos aqui pra gente falar sobre 2023. 2023, um ano que vem como um remédio, um respiro desde 2020, como uma calma, né? Uma calmaria. Eu sinto isso quando eu vejo as energias de 2023. Então vamos começar falando um pouquinho sobre 2022, tá? Eu vou seguindo minha cola porque, gente, é muita coisa pra falar. Então eu vou seguindo a minha colinha aqui pra não perder, não deixar de falar nada pra vocês, tá? 2022 foi um ano em que a gente trabalhou no eixo dos eclipses, com Nodo Norte, Nodo Sul, em Touro e Escorpião. E quando a gente fala de novo do Norte e no do Sul, a gente está falando sobre quase que um caminho de missão dessa sociedade, né? Do que a gente precisa deixar para o que a gente precisa começar a aprender, começar a nos direcionar. E a gente se deixa a fase de Escorpião, né? Então deixa os assuntos de medos, inseguranças, traumas, dificuldades, preconceitos. Começa a trazer um pouco mais de clareza, que é o caminho de Touro. Então a gente está falando muito mais de leveza, de um olhar para o trabalho, para o dinheiro, para a busca de mais conforto. A gente deixando o que é denso né, deixando esse processo de cura, finalizando esse processo de cura também, para começar a trabalhar de fato, para começar a construir de fato. E a gente ainda está vivendo isso, né? Geralmente no fim desses eixos é quando a gente entende, e a gente ainda vai viver isso até maio de 2023. Então a gente vai ter, são 4 eclipses no ano, tá? Então a gente vai ter um eclipse que vai acontecer abrindo os novos nodos lunares do ano, que vai acontecer um eclipse solar, né, em Áries no dia 20 de abril de 2023. Depois a gente vai ter um lunar em Escorpião, dia 5/5 de 2023. Depois a gente vai ter um solar dia 14/10 em Libra e um lunar dia 28/10 em Touro. Ou seja, a gente vai experimentar quase como um movimento de finalização do eixo dos nodos lunares Touro e Escorpião para abrir a temporada dos eixos dos nodos lunares no eixo Áries e Libra. Então depois a gente vai falar, quando a gente for falar de 2023, eu vou falar sobre Áries e Libra. Por enquanto, estou falando aqui do que a gente viveu em 2022. E aí, 2022 também teve Saturno em Aquário, que quadrou Urano em Touro. Então a gente teve dificuldades para encontrar saídas. A gente foi um ano também muito incômodo, né? Um ano que você procurava se entender, procurava se sentir bem em determinadas situações e parece que nada ficava muito confortável. Marte retrógrado em 2022, a gente ainda tá com ele, vai até dia 12 de janeiro de 2023, que vem até o momento, né, nos convidar a ter calma, nos convidar a olhar para dentro, nos convidar a dialogar, vem facilitar esse diálogo, vem nos convidar também a não ficar com a mente totalmente acelerada, a dar uma desacelerada, a acalmar um pouco mais. Então, junto com o Mercúrio retrógrado, né, que agora começou também em 2023, a gente está ainda nessa fase, tá? Mas o ano se finalizou com Mercúrio retrógrado. E aí a gente teve também o processo de Lilith em Câncer. E é interessante porque Lilith fala dessa força feminina, mas também fala de muita dor que a gente carrega da nossa ancestralidade. E aí eu tô falando sobre um resgate da força feminina, cura, sobre a capacidade que a gente tem de pertencer, mesmo sendo diferente, mesmo fazendo diferente, tá?
Lilith em Câncer fica até 8 de janeiro, né? E depois ela vai entrar em Leão. Vivemos também, esqueci de falar, um ponto importantíssimo, Júpiter em Peixes em 2022. Então, Júpiter em Peixes vem trazer uma grande expansão para os assuntos ligados à espiritualidade, mas também veio clarear assuntos ligados à autossabotagem, aos auto-enganos, às fake news, né? Veio trazer uma clareza de falar assim, olha gente, olha aqui o que está acontecendo, né? Um período também que teve grande expansão de pessoas que trabalham com o esoterismo, com a espiritualidade, com a medicina. Então foi um ano também que a gente provavelmente ficou muito mais conectado com os processos de autoconhecimento e de espiritualidade. E aí vamos falar sobre o mapa do ano de 2023, da virada, né? Porque assim, a gente tem o mapa que geralmente a gente faz quando começa o ano astrológico, tá? Então, para astrologia, a gente teoricamente não comemoraria, né, esse período agora, né? A gente ainda estaria na energia do mapa astrológico anterior, certo? Só que, como existe essa energia dessa virada de 2022 para 2023, a gente vai analisar o mapa da virada. Então, como que 2023 entrou? Qual que é o mapa desse nenezinho, desse bebezinho que acabou de nascer? Esse mapa de 2023 já nasceu com a Lua em Touro, conjunta, né, com Urano em Touro e com o Nodo Norte em Touro. Signos de terra, né? A Lua fala muito sobre as nossas necessidades emocionais. Então, é um ano em que a gente provavelmente vai precisar de estabilidade, vai precisar de segurança, de conforto. Lua em Touro, conjunta com Urano em Touro, conjunta com o Nodo Norte, que é o caminho, o nosso caminho enquanto sociedade para alcançar a nossa iluminação. Ascendente em Libra. Ascendente Libra falando muito sobre os acordos, os relacionamentos, a harmonia, o equilíbrio. E Vênus, né, que seria o regente de Libra, ele rege, né, Touro e Libra. Então a gente está falando sobre um ano que nasce com uma energia muito de Vênus. Um ano venusiano praticamente. Aí quando a gente está falando de Vênus, a gente está falando sobre o trabalho, sobre as finanças, sobre os negócios. A gente está falando sobre as relações, sobre os acordos, sobre aquilo que nos satisfaz, sobre os nossos prazeres também, principalmente os prazeres físicos, né? Porque a energia de Touro, a energia de Vênus fala muito assim, eu vou construir, eu vou colocar a semente na terra, né, para isso florescer, para isso dar frutos também. E eu não vou oferecer, eu não vou deixar isso florescer e dar frutos sem que eu não usufrua disso. É meu direito usufruir, eu mereço também. Então a gente tem o trabalho, o prazer, né, o fazer o uso do meu trabalho, e a gente tem o descanso. Né? São 3 aspectos da energia taurina. Então eu trabalho, eu uso do que eu conquistei, eu usufruo daquilo que eu criei e eu descanso. Porque senão eu fico ali o tempo todo trabalhando e eu não saio dessa energia de trabalho, né? Eu trabalho para eu usufruir, para eu descansar também. E aí, o que mais que a gente tem na energia de 2023? Do mapa, do grande mapa de 2023. Estou com o mapa aqui aberto, tá? A gente tem o Sol em Capricórnio, né? Então, estamos falando de trabalhar, de construir, de crescer, né? Com uma Lua em Touro, então também a gente está falando tudo dessa energia mais terra, né? Mais de construção, mais de trabalhar, mais de colocar a mão na massa ali, tá? A gente tem Vênus em Capricórnio, também signo de terra, conjunta com Plutão, né? Então, de novo, um ano super venusiano, um ano super plutoniano também, porque
essa energia de Vênus em Capricórnio, conjunta com Plutão, eu não tenho medo de mudar, de transformar para curar. Eu não tenho medo de fazer o que eu preciso fazer para eu usufruir de algo que faça mais sentido para mim, para eu usufruir de algo que esteja mais alinhado com as minhas necessidades também, tá? Saturno está em Aquário no mapa da virada, desde lá, né, de 2022. Então a gente ainda continua trabalhando liberdade, a gente continua com essa energia de independência, a gente continua falando sobre os assuntos de tecnologia. Saturno fala do que a gente precisa se responsabilizar nesse ano, né? Vai mudar depois, a gente vai mudar o foco dessa responsabilidade, né? Mas nessa virada a gente está falando sobre ainda os assuntos ligados à tecnologia, à liberdade e à autenticidade, né? A nova era, mudanças, né? Ao novo. E Saturno vai entrar em Peixes, né? Ele está em Aquário, ele vai entrar em Peixes. Lá, quando eu vou falar ainda na parte que eu falo sobre os principais mudanças astrológicas, e eu falo sobre a mudança de Saturno em Peixes, tá? Mas é importante aqui deixar bem claro o quanto que essa energia do mapa da virada tá dizendo pra gente trabalhar e colocar a mão na massa para que o resultado venha com calma, com paciência e com construção. São muitos signos de terra, né? E um ascendente em Libra, que o regente é Vênus, né? E quando a gente vai olhar Vênus, a Vênus está em Capricórnio. Então eu também vou usar da minha capacidade de diálogo, de harmonia nesse ano, de relacionamentos, né? De parcerias, para que eu possa ir me direcionando para um caminho de construção que é para onde eu quero ir, que vai ser mais sustentável a longo prazo. Um outro ponto também, que esse é muito importante, que eu não falei, devia ter falado primeiro. A gente tem uma tabela dos caldeus, que é uma tabela antiga da astrologia, que diz qual que é o regente de cada ano. E o regente do ano de 2023 é a Lua. E quando a gente fala o ano da Lua, vocês devem estar ouvindo falar por aí sobre o ano da Lua, a gente está falando sobre fertilidade, sobre atender as nossas necessidades emocionais e pessoais. A gente está falando sobre autocuidado, a gente está falando sobre assuntos do maternário, assuntos do lar, assuntos da casa. A gente está falando sobre questões ligadas com o nosso passado. A gente está falando também sobre muita cura, mas é muito sobre fertilidade, né? Fertilidade que eu digo de ser um ano em que, se você conseguir atender às suas necessidades, se você olhar com profundidade para aquilo que você precisa, tende a ser um ano que vai fertilizar muita coisa, que vai brotar, que você vai conseguir fazer nascer muitas coisas. Como também a Lua fala muito e principalmente sobre a energia do feminino, também fala sobre aprender a ciclar, né? Assim como a energia do feminino. A Lua, em determinado momento no céu, ela tá cheia. Depois essa Lua, ela fica minguante, para depois ela ficar nova e para depois ela ficar crescente. Assim são as nossas emoções e assim somos nós, seres humanos. É o tempo todo ciclando e oscilando. Não dá para você pensar que você vai estar o tempo todo com energia para trabalhar e nenhum momento para descansar. Então isso também é um autocuidado, isso também é um olhar para as nossas necessidades emocionais e pessoais. É sobre ciclar também, respeitar o seu processo que não é linear, tá? Se conectando com o seu sentir, né? Essa é uma grande fala da Lua. E aí, o que a gente vai ter também? A gente tem, né, no mapa da virada, a gente virou com Marte retrógrado em Gêmeos, a gente virou com Mercúrio retrógrado em Capricórnio.
Então, o que a gente está falando quando a gente fala de Marte retrógrado em Gêmeos? Está falando sobre revisitar, sobre se respeitar, sobre aprender a dialogar, sobre fazer um bom diálogo interno com a gente, porque é todos esses R's, né? Rever, revisitar, sobre também saber exatamente onde eu devo colocar a minha energia mental. É muito esse período de retorno, reavaliação. A gente vira o ano com essa energia. Então a energia de 2023 inteira é essa energia de um ano de reavaliação, de ressignificação, de revisão também, tá? Com Mercúrio retrógrado é quase a mesma pegada, né? Os planetas retrógrados geralmente vão trazer essa característica de ressignificação. Então a gente está falando sobre a energia do pensamento, né? Que está falando sobre Mercúrio. Mercúrio rege os pensamentos, rege a comunicação. Então a gente vai rever o que a gente precisa nesse determinado momento, né? Para poder agir de uma determinada forma, para poder se expressar de uma determinada forma. Então eu vou pensar muito bem antes de falar, eu vou verificar direito o que eu devo, como eu devo agir, como eu devo pensar. É muito revisitar também alguns aprendizados do passado, mudar de ideia, mudar de rumo, encontrar novas formas de fazer. E principalmente com Marte retrógrado, né? Encontrar novas formas de agir, porque Marte rege muito essa energia de ação, né? Da gente. E agora, deixa eu ver o que mais que eu falei. Resgate, coloquei aqui resgate gigante, né? É um período bastante de resgate. A gente tem muitos planetas retrógrados aqui, então a gente vem resgatar muita coisa também. Mesmo porque, né, no mapa da virada, olha só que interessante, a gente entrou o mapa da virada com Júpiter em Áries, né, e no grau 1. Então, assim, é um momento de empurrar, né, de falar assim, ó, vai, né, a gente tinha acabado de sair de Júpiter em Peixes em 2022, para entrar em 2023 e expandindo mesmo os assuntos ligados ao eu, né? Embora, e é só meio que um comecinho, porque todo o mapa, ele fala sobre reavaliação, ele fala sobre ressignificação, mas bem no comecinho de Júpiter em Áries, falando assim, olha, você está fazendo tudo isso para que você encontre a sua autenticidade, para que você encontre a sua verdade nesse ano, né? Mesmo porque já logo ali em maio, né? A gente já entra com a mudança dos nodos lunares. Cadê a data que eu anotei aqui? Dia 13 de julho a gente entra com nodo norte em Áries. Ou seja, lá para o meio do ano a gente já vai ser convidado a trabalhar e expressar a nossa verdade, expressar a nossa autenticidade, a força que a gente faz para ser a gente. É um período de grandes inícios, de grandes impulsos, e um período que a gente vai estar oscilando nesses dois eixos, né? É o eixo do eu, é o lado do eu e o lado do outro. Os nodos, eles mudam no eixo, então muda nodo norte e nodo sul. Então ele entra nodo norte em Áries e nodo sul em Libra. Então sai do eixo Touro-Escorpião para entrar nesse eixo Áries e Libra. E a gente vai ficar desse eixo praticamente 2023 inteiro, né? A partir do meio do ano, tá? Então praticamente os próximos, a partir de julho até o fim, e ainda 2024 vai ser inteiro nesse eixo, né? Então a gente está falando sobre uma grande transformação que a gente vai vivenciar a partir de 13/7 até 29 de janeiro de 2025, ou seja, né, a gente vai ficar ainda no 2024 inteiro trabalhando assuntos ligados a relacionamento, aos acordos, né, o quanto que eu me dou para o outro, o quanto que eu tenho que me doar para mim, como eu encontro esse equilíbrio, né? Estou falando sobre os inícios, sobre
coragem, sobre autenticidade, sobre abrir caminhos. É muita coisa, né? E aí, com a entrada de Saturno em Peixes, em 2023, Saturno vai entrar em Peixes dia 7 de março, a gente tem a grande oportunidade da gente fazer pela gente. Saturno é o planeta que fala da responsabilidade. E quando a gente fala dessa energia pisciana recebendo essa energia de Saturno, nos traz um alívio para que a gente possa olhar para as nossas fantasias, para os nossos auto-enganos, para os nossos delírios, né? Para nossa toda essa imaginação e colocar a gente um pouquinho mais na Terra. Todo mundo tem peixes no mapa, né? Todo mundo tem um lado aí de auto-engano, de fantasia, muito imaginativo, de procrastinação, de autossabotagem, né? Então, assim, é como se Saturno estivesse dando um limite, trazendo um contorno para essa energia pisciana. Então, para os piscianos é ótimo, é maravilhoso. Então, assim, ó, vamos lá, gente, vamos, assim, ó, colocar o pezinho no chão, vamos fazer a gente, não vamos ficar esperando do céu, tá? Não vamos ficar esperando o céu, as coisas caírem do céu, vamos olhar pra gente, vamos trazer o que você precisa pra você, e aí junto com aquela lua em touro ali, né, que é mais uma informação assim de tipo, ó, faça o que você precisa fazer por você, atenda às suas necessidades. O que eu preciso pra seguir, né? Ai, vamos lá, então segue, tá? E além disso, né, a gente tá falando também dessa lua conjunta com Urano e Nó do Norte, que também vai falar a mesma coisa, né? De falar assim, ó, o que você precisa para seguir? Vamos estabelecer aquilo que você precisa para atender suas necessidades, para você caminhar. O que a gente tem de grandes preocupações em 2023? A gente tem a Plutão, né? Plutão é um planeta que fala muito sobre a transformação, a transmutação, fala sobre deixar morrer algumas coisas, fala sobre processos desafiadores que se destroem para se transformar em outra coisa, tá? Sobre encerramentos, né? Então tem a ver com mudar a forma, né? Mudar a maneira de fazer também. E aí tem a ver com como é que eu me relaciono, como é que eu faço dinheiro, como é que eu acesso os meus próprios talentos, né? Por que eu tô falando isso? Porque esse Plutão, ele é conjunto a Vênus. Então, se eu for pensar na sombra dessa conjunção Vênus-Plutão, eu posso tender a me desvalorizar, eu posso tender a sabotar as minhas necessidades, eu posso tender a não usufruir daquilo que eu construí. Eu posso destruir, aniquilar os meus talentos, não conseguir olhar para isso, né? Meio que uma síndrome do impostor, conhece essa síndrome? E não é isso, né? Não é sobre isso. É sobre eu mudar, para eu me modificar, eu enxergar uma nova forma de fazer dinheiro, uma nova forma de acessar meus talentos, uma nova forma de acreditar em mim. E tem uma questão de Plutão também muito importante que fala sobre o controle. E o Plutão traz um grande ensinamento que é: o que eu não consigo controlar, eu largo de mão, eu deixo para lá, que eu só vou dar atenção, eu só vou tentar mudar e controlar aquilo que eu consigo. O que eu não consigo fazer, eu deixo para lá. Então é um grande ensinamento de Plutão, para você aprender a deixar para lá o que não é seu, o que não tem controle. E a mesma coisa dessa coisa com o outro, né? De problemas ligados a relacionamento. O que é do outro, eu deixo com o outro. Se o outro tem alguma questão comigo, eu deixo com o outro essa questão dele. Eu não alimento isso. Tem coisas do outro, preciso colocar limite e tudo mais, ok. Mas eu não dou o poder para o outro. Eu não deixo o outro decidir ou definir quem eu sou. Outro posicionamento interessante que é trígono entre Vênus e Marte. Vênus em Capricórnio
e Marte em Gêmeos. Então, esse trígono fala sobre eu ver essa caminhada de construção, né? Eu compartilhar, eu colocar no mundo, construindo esse caminho, né? Que é muito a pegada do ano, né? Vocês viram até agora que a energia do mapa do ano tá essa energia de construção, de caminhar. E uma outra sombra, tá? Também do ano de 2023. Eu gosto de Quiron. Quiron é um asteroide que fala muito sobre curas, sobre curar feridas, né? Sobre o autoconhecimento, sobre curar a sua própria ferida. A gente tem no mapa da virada esse Sol quadrando Quiron. E aí a gente fala sobre a clareza para curar feridas, principalmente sobre o que tem solução, né? Aquilo que não tem solução, solucionado está. Aquilo que não tem solução, eu não vou tentar curar. Tem coisas que é isso, é essa ferida mesmo. E aí tudo bem, e aí eu convivo. E aí eu solto, eu não tenho controle sobre aquilo. Dói, mas se eu ficar dando poder demais, aí vai doer mais. Se eu simplesmente solto e falo, não tenho controle sobre isso, eu deixo isso se solucionar por si só. Então, é um período de grande clareza em relação a feridas, grande clareza em relação a dores, que você tem a oportunidade de se curar, principalmente em relação ao que está na tua mão. E ao que não está, você joga para o universo. E um outro posicionamento muito bonito do mapa da virada é, como eu falei lá no começo, de novo, a Lua em Touro conjunta com Urano e no do Norte, fazendo um trígono com Sol em Capricórnio. Então é muita terra, como eu falei, né? É muita terra, é muita construção, é muito colocar a mão na massa, é o trabalho completo mesmo, que é eu vou lá, eu trabalho, eu usufruo desse trabalho, eu descanso, depois eu volto a trabalhar, eu continuar caminhando, né? Então, fala muito sobre eu vou fazer a minha parte, o resultado vai vir. Ah, mas não é o resultado que eu gostaria, mas veio um resultado, aceita, receba, aceita que dói menos. Sabe aquela frase? Entrego, confio, aceito e agradeço. E aí eu corrijo o que eu recebi, eu olho e falo, agradeço. Não era bem isso, mas agradeço. Tá, o que eu preciso entregar agora para receber de outro jeito? Então eu vou lá e corrijo a rota. E eu tô sempre fazendo isso aqui, ó. Essa roda tá sempre girando, né? Agora, momentos astrológicos ao longo de 2023. Primeiro, Mercúrios retrógrados, todos em signo de terra. A gente vai ter de 29 de dezembro a 18 de janeiro em Capricórnio, que é o que está rolando agora. Outro, de 21 de abril a 15 de maio em Touro. Outro de 23 de agosto a 15 de setembro em Virgem. E 13 de dezembro a 2 de janeiro em Capricórnio. Todos em terra, todos em signos de terra. Então, de novo, reforçando o mapa da virada. Eu tô falando sobre trabalho, esforço, plantio, reestruturação, ressignificação, reorganização, mas tudo ligado a colocar mão na massa. O que eu preciso na minha vida, materialmente falando, para que eu me sinta mais segura. Então eu vou buscar, eu vou ir atrás disso, né? Outro posicionamento, Marte direto em 12 de janeiro. O mais legal é que o Marte vai ficar direto em 12 de janeiro, ou seja, vai sair de Gêmeos que está agora, que ele está retrógrado, e depois ele não fica mais retrógrado. O ano inteiro, Marte fica direto, a partir de 12 de janeiro. Isso é uma coisa muito boa, muito boa. Outro posicionamento, Vênus retrógrado de 22 do 7 a 3 do 9, em Leão. E ela vai estar retrógrada conjunta com a Lilith. Tô falando assim, se empodere de você, vá em busca do que você quer. O que você quer? O que você tem vontade? Você vai fazer.
né? Olha para onde a gente está se direcionando, para os nodos lunares, eixo Áries e Libra. A gente está se direcionando para o nodo norte em Áries. A gente está se preparando para um movimento de uma temporada que vai vir em próximos ciclos, né? Final do meio de 2023 e 2024, para uma temporada em que a gente vai estar trabalhando o empoderamento, o acreditar na gente, o iniciar coisas, a se colocar em primeiro lugar e a ter coragem. Então, esse posicionamento aqui em setembro já é meio que isso, falando isso pra gente, ó, se empodera do que você quer, vai em busca do que você quer. Júpiter em Touro vai entrar dia 16 de maio e ele vai ficar retrógrado, tá? Dia 4/9 até dia 30 de dezembro. Júpiter é um planeta que fala sobre a flecha que a gente aponta em busca de novas oportunidades. É um planeta muito ligado à expansão, o afortunamento, né? Ele afortuna as coisas. Então ele traz possibilidades, oportunidades, novos caminhos. É um planeta muito legal. E ele entrando em Touro dia 16 de maio, eu tô falando sobre expandir assuntos ligados à materialidade, assuntos ligados a fazer dinheiro, assuntos ligados à busca daquilo que me satisfaz, que me faz bem, que me faz feliz, a saber usar os meus talentos para ganhar dinheiro, né? Buscar a sua própria segurança material. Então, é um período bem interessante, de novo, caminhando a gente para onde? Para outras oportunidades ligadas à materialidade, ligado a finanças, a dinheiro, a colocar, a olhar com praticidade para as coisas. Ai, tem tanta coisa que eu tenho que curar, tem tanta coisa que eu tenho que fazer. Ok, mas com o que você tem, o que você pode fazer? É muito essa energia do mago do tarô, né? Com as ferramentas que você tem, dá pra fazer alguma coisa? Então faça. Coloca a mão na massa. É bem prático, né? É uma energia bem de praticidade, tá? E um posicionamento lindo, que eu acho que é maravilhoso, que vai acontecer, pelo menos pra mim, que sou pisciana, que eu amo essa energia de contorno de limite, porque eu preciso disso, é Saturno em Peixes, que entra dia 7 de março, um dia depois do meu aniversário. Olha que loucura. Saturno, ele fica retrógrado depois, tá? Ele fica de 17/6 até 4/11, mas dia 7 de março ele entra em Peixes. E aí só depois de 3 meses lá que ele vai ficar retrógrado. E é engraçado que esse Saturno em Peixes, ele dá uma organizada na bagunça, né? Peixes tem uma bagunça natural, uma coisa meio perdida, uma coisa meio, meu Deus, né, pra onde vou? E não tô falando só dos piscianos, não, tô falando de todo mundo, porque todo mundo tem peixes no mapa. Em alguma área da vida, você tem peixes. Em alguma área da vida tem uma baguncinha ali, uma coisa que você precisa... Caramba, né? Ao mesmo tempo, tem também muita imaginação, muita conexão com espiritualidade, muita intuição, né? Mas geralmente tem uma baguncinha. E quando Saturno entra em Peixes, ele dá uma organizada na bagunça, né? Ele dá limite e estrutura para as fantasias, para as sabotagens, para as procrastinações, para os auto-enganos, para essa coisa meio perdida, para essa coisa deixa a vida me levar, né? Para poder... Opa, e que tal você ir por aqui? E que tal para você ir por aqui? Porque Saturno é o planeta da responsabilidade. É o planeta que fala, legal isso daí que você quer, mas você não tem 50 vidas. Você precisa fazer isso nessa aqui, né? Você pode até deixar para outra vida, mas não é legal, não é de bom tom. Se você tem uma missão para cumprir nessa existência, vamos, né? Tem uma vida só para fazer. Você quer ficar 5 anos fazendo isso ou você quer levar 1 ano para fazer? Né? Então vamos lá, vamos colocar o pezinho no chão, vamos olhar para o que tem. Então, ajuda muito os piscianos, ajuda muito o pessoal dos signos mutáveis, ajuda bastante, tá? Ajuda bastante para quem trabalha com esoterismo, com espiritualidade, com auxílio, quem ajuda pessoas, com o pessoal que trabalha com medicina, enfermagem, ajuda muito a dar uma expandida nessas áreas, tá?
Não no sentido de expandir, no sentido de trazer um pouco mais de organização, de estrutura, para que ajude essas pessoas. Você vê que o planeta, o céu inteiro está fazendo com que todo mundo, inclusive os mais perdidos, possam vir para a Terra e falar assim, gente, vamos lá, vamos trabalhar, vamos fazer aquilo que precisa ser feito, né? E Saturno saindo de Aquário, porque ele está em Aquário, ele saindo de Aquário, ele ajuda principalmente os aquarianos, porque, gente, Aquário não precisa de mais Aquário. Aquário já é rígido, já é metódico, já tem um direcionamento, já é controlado, sabe? E aí mais Saturno é mais rigidez, é mais dureza. Eu preciso de dureza para quem não é, tá? Então é bom para os aquarianos isso aí também, porque Saturno sai deles, né? Vai viver a vida em outro lugar. Vai lá para os piscianos. Eles que precisam, a gente não. E um outro posicionamento também é que Plutão, ele entra no 0 grau de Aquário em 2023. Vai ser no dia 24 de março e vai ficar até 11 de junho em Aquário. Depois ele volta para Capricórnio, né? Tem uma temporada aí que ele fica retrógrado, que vai de 1 de maio até o 10 de outubro, e ele vai voltar para Capricórnio, mesmo tendo esse período retrógrado aí, tá, gente, que vai ser de 1 de maio até 10 de outubro, ele vai voltar para Capricórnio dia 12 de junho e vai ficar até 21 de janeiro de 2024. E aí a gente só vê a carinha de Plutão em Aquário só lá em 2024 de novo. Né? Então o que ele vem fazer nesse ano? Ele só vem dar um sustinho. É tipo uma prévia de muitas transformações. Plutão em Aquário com Saturno em Peixes. A gente está falando sobre uma grande conexão e um grande poder de cura, um grande poder espiritual, um grande entendimento de estruturas que precisam ser mudadas para que a gente comece a construir uma nova era mesmo, sabe? É muito isso. Então é uma prévia de muitas transformações que virão mais pra frente, mas a gente já vai meio que sentir isso aqui, né? Porque a gente não tá aqui a passeio, é meio que lembrar a galera que tá na Terra, vocês não estão aqui a passeio, gente, vamos lá, né? Vocês não estão aqui água de coco e rede, né? Vocês estão aqui para fazer alguma coisa, então vamos se transformar, é isso, tá? Eu tô brincando com a água de coco e com a rede, gente. O que a gente mais quer é água de coco e rede. O que eu quis dizer é no sentido de alma, né? De transformação, de vir aqui fazer o que a gente tem que fazer, né? Seguir no caminho da nossa missão de alma. E aí um outro posicionamento super legal que eu já tinha falado era da mudança do nodo sul e do nodo norte. Vai entrar no eixo de Libra e Áries, né? Nodo norte em Áries, nodo sul e Libra. Então o nodo sul diz sobre essa cauda do dragão, que é o que eu preciso ressignificar, transformar, deixar ir, para eu caminhar em direção ao nodo norte em Áries, que é para onde eu devo ir, para onde a nação está se direcionando, a sociedade está se direcionando, para a energia ariana, que fala, como eu falei, fala dos assuntos ligados ao eu, à coragem, à autenticidade, aos inícios, mas também eu tenho que rever muitas questões ligadas a relacionamento, a acordos. Não é só eu, não é sempre só eu em primeiro lugar, tem o outro também na história, e é como eu faço essa balança aqui, para eu entender o quanto que eu me dou para o outro sem perder quem eu sou, né? E o quanto que eu olho para mim com coragem e com autoestima, sem esquecer que existe o outro também, né? Então, esse eixo aí ligado a relacionamentos, acordos, a coragem, a autenticidade de ser você mesma, né? E a novos inícios, a novos começos. Olha, é muita coisa
Eu espero que vocês tenham anotado tudo que eu falei. Mas assim, ao longo do meu Instagram eu vou falando um pouquinho de cada movimento ao longo do ano, então me sigam lá no @euleticiasábio. E eu espero que 2023 seja maravilhoso para vocês, cheio de coisas positivas, de transformações, de ressignificações, de novas oportunidades, de mudanças de paradigmas, em busca sempre da nossa evolução, em busca sempre da nossa satisfação pessoal também, que é importante. E é isso. Gratidão e um beijo e até o próximo vídeo.